É preciso? Ah, Conmebol, né? Aqui não precisa. Boa noite, Rogério. Boa noite. Ouvimos agora o treinador do Flamengo, Rogério Ceni. Primeira pergunta da Monique Danello, TNT Esportes Brasil. Rogério, boa noite. Você escolheu o Bruno Viana para formar a dupla de zaga com Arão. Que tipo de observações você tem buscado fazer para encontrar as melhores formações defensivas para a equipe? Bom, no último jogo eu usei os dois, né? Tanto ele quanto o Gustavo. A gente tenta, desde um planejamento feito no começo do ano, tentar rodar o elenco. Eu achei que ele, para esse tipo de jogo de hoje, encaixava um pouco melhor na forma de montar o time. Por isso ele formou a dupla de zaga com o Arão e o Diego retornou ao o primeiro homem de meio campo ali, o jogador de maior marcação no meio campo. Um jogador, o Bruno tem bastante velocidade, boa recuperação. Imaginei que nós teríamos, como foi no primeiro tempo, realmente o controle do jogo e tentar evitar, né, as bolas de contra-ataque. No primeiro tempo funcionou, no segundo nós cometemos um único erro talvez no jogo, que foi a bola que nós tomamos nas costas e acabamos sofrendo o gol. Felipe Schmidt, do GE. Globo. Hoje vimos um Gerson com mais liberdade para chegar ao ataque e finalizar. Foi uma circunstância de jogo ou algo que você vem planejando fazer? Como é que você vê o posicionamento do Gerson a longo prazo? Nós vimos o Gerson exatamente como todos os outros dias, mas tem dias que quando você vence, né, assim com um placar mais elástico, as pessoas veem coisas que são padrão, são normais, né, nos outros jogos. O Gerson jogou na mesma função que ele joga sempre, como um segundo homem de meio campo, mais avançado, com a liberdade que ele tem sempre de chegar. Finalizou mais, poderia até ter finalizado mais, tentou dar uma assistência no final, numa jogada, uma bola em cima da linha da grande área, praticamente, que ele podia ter arriscado. Deu bons chutes a gol. Eu gosto porque é uma opção que falta um pouco pra gente, né? Essa batida de fora da área, essa chegada, porque às vezes as equipes estão muito fechadas dentro da área. Temos que tentar incentivar, não só ele, como o Diego também, chegar finalizando de fora da área, ou quem quer que ocupe essa posição de volante. Rayane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Você colocou o Gabigol e Pedro para jogarem juntos no sábado e hoje novamente, mesmo que por poucos minutos. Qual o esquema, se existe um, que você pretende fazer para conseguir encaixar o Pedro nesse time? Jogos como hoje, dois homens centralizados, o Gabriel mais de movimentação, e aí tentando dar um pouquinho mais de força, né, com o Vitinho do lado, com o Vitinho e Michael dos lados, né, para que são dois jogadores com mais intensidade de recuperação, de recomposição, aliás, até na verdade. Aí o Gerson já funciona mais, né, como um jogador para poder pifá-los. Os dois foram usados dessa maneira no jogo passado. Hoje, com a entrada de jogadores mais velozes e descansados pelo lado, podem recompor o que falta um pouquinho ainda neles, que é a parte de marcação. Léo Burlá, do UOL. Como você pretende manejar o elenco para uma sequência de semifinal do Carioca e uma eventual final, tendo em vista que o time tem 2 viagens internacionais nesse intervalo? Jogando sempre com o melhor Flamengo possível, tentando sempre as vitórias, dando a importância devida a cada competição, seguindo um planejamento que foi feito no começo do ano, quando nós optamos por começar o Campeonato Carioca com uma equipe praticamente sub-20, né? Com exceção de um ou outro atleta, depois incorporando essa equipe, e em alguns jogos, 3 ou 4 jogos, nós usamos o time completo nessa competição. E nós damos a importância, nós sabemos o quão é importante ser campeão, o quanto é importante ser campeão pelo Flamengo. E nós vamos rodar o elenco, nós vamos usar todos os jogadores, depende muito da avaliação que a gente fizer na representação de cada atleta e na projeção que a gente fizer do jogo futuro, do segundo jogo pós esse jogo de sábado, que é um jogo também na altitude, um jogo contra a LDU, que é um bom time, já joguei algumas vezes lá e acho que ganhou do Vélez hoje, se não me engano, né? Estava ganhando ao menos do Vélez. Nós vamos fazer uma programação baseada nesses 2 jogos. Mais ou menos sobre esse assunto, a pergunta do Felipe Curitiba, do portal Sport News. Os próximos 2 jogos do Flamengo são fora de casa, como você disse. Se vencer ambos... Os próximos 2 de Libertadores, né? Exatamente. Chega para as 2 rodadas finais do Maracanã já classificado, se vencer. Vocês planejam esse cenário? Olha,
Eu acho que todo mundo planeja sempre vencer o próximo jogo, né? Eu não vivo 2 de cada vez, eu nem consigo ganhar 2 jogos de cada vez. Então, me preocupo sempre com o próximo. No momento, a minha preocupação é contra o Volta Redonda, uma equipe que foi um adversário duro aqui no Maracanã no primeiro jogo. Agora a gente viaja para Volta Redonda para jogar o primeiro jogo da semifinal. Essa é a minha principal preocupação no momento. Vivo não só um dia de cada vez, como o próximo jogo que eu tenho, o próximo compromisso a cada vez. Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. O Flamengo continua sofrendo um pouco na defesa. Hoje mudou o companheiro do Arão. Como você pretende resolver esses problemas frequentes no sistema defensivo para jogos mais complicados? Honestamente, eu acho que os últimos 2 jogos que nós jogamos na Argentina e hoje são jogos complicados, para ser sincero com você. Sempre é preciso melhorar, eu logicamente concordo com vocês, mas nós sofremos 3 finalizações em 97 minutos de jogo, mais ou menos. Cometemos um erro que eu acho que eu tenho que ver também melhor, mas eu não entendi exatamente do nível que eu estava no campo, não consegui entender exatamente a jogada. Eu acho que o Bruno tentou antecipar e acabou recebendo essa bola nas costas. O Arão acho que gritou para ele ficar, ele não entendeu. Mas eu achei uma atuação boa da defesa. Eu achei uma boa atuação. Interceptaram a maioria das bolas. No primeiro tempo, poucas chances de gol. No segundo tempo, nós tivemos aqueles 15 minutos da volta do segundo tempo, onde, quando está 2-0 a seu favor, é natural que o adversário arrisque um pouco mais, né? E aí a gente caiu um pouquinho naqueles 15 minutos do início do segundo tempo. Depois voltamos a jogar bem e acabamos o jogo novamente jogando bem. Mas assim, dessa vez eu acho que nós tivemos uma boa atuação defensiva. Não vou dizer uma excepcional, mas uma boa atuação defensiva. Luciana Zogaib, da Rádio Ferge. A equipe voltou para o segundo tempo um pouco lenta. Esses gols de início acabam sendo recorrentes. O que tem acontecido para, às vezes, parecer que eles não entram tão ligados no jogo? Foi mais ou menos o que eu acabei de te responder, antecipei, não sabia da pergunta, mas antecipei mais ou menos a resposta. Não é nem que você não entre ligado, é que naturalmente o adversário tende a arriscar um pouco mais para achar esse gol, né? Então ele pressiona um pouco mais, ele, assim como está sujeito a tomar um gol numa bola que ele fica mano a mano atrás, ou que dá uma vantagem a gente, como foi no final do jogo, os gols que nós fizemos, mas ele também aumenta um pouco a possibilidade dele a finalizar no seu gol. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente também tem que, quando estiver vencendo uma partida, também tem que entrar num nível um pouco mais elevado de concentração para o início da segunda etapa. Deveria ser para o jogo todo, mas é natural. Não que você caia o nível de concentração, mas sim que o adversário arrisque algo a mais nesses 15 minutos iniciais. E hoje nós baixamos aí, sofremos nesse realmente. Foi a parte do jogo, a pior parte do jogo para a gente foi esses 15 minutos iniciais do segundo tempo. João Pedro Granete, da coluna do Fla. O Flamengo começa bem a Libertadores com 7 gols em 2 jogos. Sim. Qual a importância de arrancar desta maneira para a campanha e também para o lado motivacional da equipe pensando em toda a temporada? Eu acho importantíssimo, porque vitória traz bom ambiente, traz alegria, confiança, né? Eu acho que isso é importante para a sequência da competição. Nós fomos a 6 pontos, a LDU tem 4 pontos, nós precisamos agora, um jogo fora de casa, precisamos continuar bem nessa competição e voltar agora as atenções para o Campeonato Carioca, né? Tentar levar o Flamengo, além de conquistar a Taça Guanabara que nós conquistamos no último jogo, nós temos que tentar levar novamente o Flamengo a uma final de Campeonato Carioca. Rogério, você como admirador do bom jogo, Sim. tem no seu time atletas que estão num momento excepcional. No jogo de hoje, o Arrascaeta caminhava para ser eleito o melhor do jogo quando o Gabriel fez o segundo gol. Complicou a eleição. E aí o Gabriel tomou o posto, mas no fim o Pedro faz um golaço. Qual a sua sensação quando olha e percebe que conta com tanto talento? Eu poderia dizer outros jogadores que fizeram grande... Logicamente que o gol ele é o motivo. O Gabriel hoje fez 14 gols em Copa Libertadores. Eu dei os parabéns para ele. Que ele conseguiu empatar comigo hoje já em Copa Libertadores e está 2 gols do Zico, então ele está numa posição boa. Falei para ele que ele está evoluindo, né? E eu acho que o Arrascaeta também fez, além de fazer um gol, também fez o jogo fluir, mas num time onde você tem coragem para pôr seu primeiro volante, um camisa 10, que é o Diego, é natural que muita qualidade técnica se tenha. E também é natural que se sofra um pouco, né? Defensivamente. É uma opção que você faz. Você poderia colocar 2 jogadores de marcação, 2 volantes mais de contenção, diminuir
a tua chance de fazer gol e ficar um pouco mais firme defensivamente. Eu opto pelos melhores jogadores tecnicamente que eu tenho. E agora, escolher o melhor jogador em campo, eu nem sei quem foi eleito o melhor em campo. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel? Merecido. Se fosse o Arrascaeta também. O Diego fez novamente uma grande partida. Gerson, boa participação. Enfim, é difícil, né? No Flamengo você escolher sempre o melhor. Mas o gol é o grande motivo do futebol. Aí o Gabriel levou vantagem quando fez o segundo gol. Aliás, o Pedro fez um golaço também, vamos registrar. Foi um gol muito bonito. Talvez o gol mais bonito do jogo tenha sido do Pedro. Obrigado, Rogério. Boa noite. Bom descanso. Obrigado. Esse treinador do Flamengo, Rogério Ceni. E assim a gente encerra a entrevista coletiva. Claro. Depois de Flamengo 4, União La Calera 1 no Maracanã.